Boa noite a todos. Meu nome é Arthur Henrique Pereira Barcelos e hoje iremos falar sobre déficit hídrico. Temos como professora a doutora Vanessa do Rosário Rosa. Os integrantes são Mike Ferres, Joabe Batista, Matheus Felipe e Arthur Barcelos. O tema abordado no slide de hoje será conceito, a importância do equilíbrio hídrico, as causas, resposta das plantas e efeitos morfológicos e fisiológicos da planta. Conceito: o déficit hídrico ocorre quando a deficiência de água afeta algumas características relacionadas ao metabolismo da planta, como anatomia, morfologia, fisiologia e bioquímica. O conceito de estresse está normalmente relacionado à tolerância ao estresse, que é a aptidão da planta para enfrentar um ambiente desfavorável. As plantas estão frequentemente expostas ao estresse ambiental, que é um fator externo que exerce influência devastosa sobre a planta. E entender o processo de estresse da planta é bastante importante, pois assim podemos saber quais são os seus mecanismos de adaptação e aclimatação da planta a estresses ambientais. E isso é bastante importante para a agricultura e para o meio ambiente, pois assim teremos mais produtividade e qualidade nos produtos agrícolas. Existem vários estresses que podemos dizer que são os bióticos e os abióticos. Os estresses abióticos em plantas ocorrem em plantas secas, ocorre quando acontece alagamento, altas e baixas temperaturas, deficiência nutricional, salinidade no solo e alta irradiação. E o estresse biótico, podemos dizer que são os insetos e pragas, fungos, bactérias, vírus e nematóides. Também irei falar sobre a importância da disponibilidade hídrica, onde a água é um recurso natural valioso, certamente o elemento mais importante para a vida dos animais e vegetais, pois é necessário a maioria das funções vitais, e reações e rotas metabólicas. A água é o principal constituinte do tecido vegetal, representando cerca de 50% da massa fresca nas plantas lenhosas e cerca de 80 a 95% nas plantas herbáceas, sendo necessário como reagente no metabolismo vegetal, no transporte e translocação de solutos, na turgência celular, na abertura e no fechamento estomático, na penetração do sistema radicular. A água é ainda responsável pela forma e estrutura dos órgãos e é essencial para o crescimento e desenvolvimento das culturas. Podemos dizer também que existe um mecanismo de resistência à seca, onde existem três mecanismos de resistência à seca, que seria o retardo da desidratação, que é a capacidade de manter a hidratação do tecido, a tolerância à desidratação, que seria a capacidade de funcionar enquanto se desidrata, e o escape da seca, que plantas que completam seu ciclo durante a estação úmida, antes do início da seca. Outro mecanismo de resistência ao estresse é a tolerância à desidratação, que mantém o potencial hídrico do tecido alto, a alta capacidade de condução e armazenamento de água, fuga ou escape à seca, que seria rápido desenvolvimento fenológico, plasticidade de seu desenvolvimento. Existem também estratégias de aclimatação ao déficit hídrico, que seria a diminuição da área foliar, abscissão foliar, crescimento acentuado das raízes, o fechamento estomático e aumento do depósito de cera. Também ocorrem, devido ao déficit hídrico, perdas. Estima-se que as lavouras produzem apenas 22% do seu potencial genético por causa das condições climáticas. Boa noite, pessoal. Eu sou Joab, eu fiquei com as causas do déficit hídrico. Bom, pessoal, o déficit hídrico pode ser definido com esses quatro elementos listados abaixo, basicamente. Logicamente que existe
alguns outros aspectos, alguns outros fatores, mas esses são os quatro principais e foi o que o grupo achou conveniente trazer para a ocasião. O primeiro é a seca meteorológica, salinidade, altas e baixas temperaturas e, por fim, a elevada demanda transpiratória. Bom, a seca meteorológica nada mais é que o desvio da precipitação em relação ao valor normal, caracterizado pela falta de água induzida pelo desequilíbrio entre a precipitação e evaporação. Outro ponto de vista a ser considerado é sobre acerca de seca meteorológica é que ela deve ser considerada como dependente da região, uma vez que as condições atmosféricas que resultam em diferenciais de precipitação podem ser muito diferentes de região para região. A salinidade, por sua vez, é outro fator responsável pela redução da absorção de água, ocasionando assim o fechamento estomático e diminuição da fotossíntese, que consequentemente resultará na redução da respiração e do crescimento da planta. As altas e baixas temperaturas. Bom, altas temperaturas levam ao estresse e choque térmico da planta. Além de que a fotossíntese é inibida, as membranas celulares reduzem sua estabilidade, podendo ocasionar a perda de íons. Falamos das baixas temperaturas, das altas temperaturas. Já as baixas temperaturas comprometem o transporte de solutos para dentro da célula, para dentro e para fora, logicamente. Esse processo, além do processo de transição energética, que fica também comprometido. E em casos mais severos de baixa temperatura, a formação de cristais de gelo provoca a desidratação do protoplasma, levando à morte de células da planta. Bom, por fim, as elevadas demandas transpiratórias. Sim, aí vem aquela história lá. Como que as taxas transpiratórias são prejudiciais para a planta? Já que elas estão relacionadas com a captação do gás carbônico e garantem também a circulação da seiva bruta no corpo da planta. É aquela história, né, pessoal? Tudo em exagero é prejudicial. Então, a elevada taxa transpiratória se torna extremamente prejudicial, pois gerar perda exagerada de água, podendo levar a planta à desidratação. Assim, o estresse desempenha um papel importante na determinação de como o solo e o clima limitam a distribuição de espécies vegetais. Também é preciso a compreensão dos processos fisiológicos subjacentes aos danos provocados por estresse e dos mecanismos de adaptação e aclimatação de plantas e estresses ambientais é de grande importância para a agricultura e meio ambiente. Bom, pessoal, o meu outro tópico ficou relacionado às respostas que a planta tem sobre o déficit hídrico. Assim como o outro tópico anterior, esse aqui também possui quatro elementos que definem basicamente essas respostas, que são a duração e a severidade do déficit, a espécie vegetal, o estágio de desenvolvimento e a capacidade de aclimatação ao estresse. Para o primeiro subtópico, a duração e a severidade do déficit, nós podemos olhar de um ponto bem fisiológico para a planta. Nós podemos direcionar-nos direto para as raízes, onde ocorre, dependendo do grau e da severidade do déficit hídrico, ocorre ajustamento osmótico, né? Que nesse processo ocorre o acúmulo de substâncias orgânicas e inorgânicas para aumentar a concentração do citosol e reduzir o potencial osmótico e melhorar a retenção de água nas células. Já para a espécie vegetal, as espécies vegetais possuem distintos metabolismos. Isso significa dizer que as situações que podem ser prejudiciais para um determinado grupo de plantas não chegam a fazer tanto efeito sobre um outro grupo com características fisiológicas diferentes, né? O terceiro subtópico, que é o estado de desenvolvimento. Bom, os estados de desenvolvimento da planta são o quê? São nada mais que os períodos em que 50% das plantas estão na mesma fase, ou seja, se olha para uma lavoura e vê que 50% das plantas estão num determinado período, ou seja, em determinado período de vegetação, de germinação ou mesmo de produção, isso significa que esse é um estádio de desenvolvimento da planta. E para exemplificar
esse estado de desenvolvimento da planta, nós pegamos, o grupo concordou em assimilar com a lavoura do feijoeiro, que devido ao seu curto período do seu ciclo, pequenos períodos de seca podem afetar severamente o crescimento do feijoeiro. Quando as necessidades hídricas não são satisfeitas, o rendimento se reduz a um valor dependente da etapa fenológica em que o déficit de água acontece. Ou seja, quando a seca se apresenta na etapa vegetativa, por exemplo, o efeito sobre o crescimento é mínimo. Mas, por exemplo, na etapa de pré-floração ou enchimento de vagem, a planta é muito sensível à falta de água no solo. Isso implica dizer também, então, que o planejamento é indispensável, pois é necessário nortear, no sentido de assimilar cada fase fisiológica da cultura com as condições climáticas, a fim de evitar ao máximo a queda de produção. Isso falando de um ponto de vista de produção, né? Econômico. E por último, o último subtópico, que é a capacidade de aclimatação ao estresse. Essa capacidade de adaptar-se da planta tem um papel fundamental frente a um cenário de déficit hídrico. Isso significa dizer que as plantas capazes de se ajustarem a determinados ambientes possuem a capacidade de sobreviverem e conseguirem alguma produção, né? Seja essa produção a nível comercial ou para a sobrevivência e disseminação da espécie no ambiente. Boa noite, meu nome é Matheus, sou aluno do terceiro período de agronomia da Faculdade UNA. Estou aqui para apresentar um seminário de déficit hídrico, né? Vim falar dos efeitos, né, morfológicos e fisiológicos. Primeiro, né, o déficit hídrico ele pode ser caracterizado tanto na falta e no excesso de água, né? Então, um dos primeiros efeitos do déficit hídrico nas plantas seria limita, né, a fotossíntese no cloroplasto, né? Para quem não sabe, o cloroplasto são organelas que é onde que ocorrem as reações da fotossíntese, né? E consequentemente, quanto maior o número, maior a eficiência do processo. Então, maior quantidade, melhor, né? Então, o déficit hídrico ele limita essa quantidade, né? Prejudicando a produtividade e a qualidade dos produtos, no caso das plantas, né? E lembrando que a água tem uma importância muito grande, né? Que ela ajuda a limitar a turgescência, né, das células da planta, garantindo a rigidez da célula, o crescimento, né, das células dentro da planta, permitindo os movimentos estomáticos também na planta, transporte de substâncias e ela ativa, né, diversos processos fisiológicos como a fotossíntese, né? E diminuindo, né, com esse déficit hídrico, diminui quantidade de água, disponibilidade de água para a planta, assim a planta começa a fechar os estômatos, prejudicando o seu crescimento, transpiração e outros processos fisiológicos da planta. Então a deficiência, né, hídrica, ela afeta todos os aspectos de crescimento da planta, incluindo a anatomia, fisiologia e bioquímica, né, das plantas, né? Aumenta o depósito de cera, aumenta a produção de radicais livres, que seriam oxigênios, né, livres de oxigênio, que seriam espécies radioativas, que é hoje conhecido como eros, né? E quando a planta ela fecha os estômatos, então ela impede a entrada de CO2, né, prejudicando então todo o processo fisiológico da planta. Assim, ela diminui indiretamente os fótons assimilados translocados, né, reduzindo a fotossíntese, né, e com isso é a produção de eros, né, que seriam espécies radioativas de oxigênio dentro da planta, né, que no caso a planta deveriam se livrar e no caso acumula dentro da planta, né. Então, essa é uma parte dos efeitos do déficit hídrico, né, complementando então que ela reduz a fotossíntese, diminui a área foliar, a absorção foliar. Então, resumindo, então déficit hídrico em si, então prejudica bastante a planta em todos os aspectos. Então, tá aí, né, o porquê que a fotossíntese, que a água é tão importante para a planta, né? Boa noite, meu nome é Matheus,
Estou aqui para falar dos efeitos morfológicos e fisiológicos referente à fisiologia vegetal, que é referente ao déficit hídrico, né, nas plantas, né? O déficit hídrico ele não se caracteriza somente por perda de água ou assim, falta de água, né? O déficit hídrico ele é tanto a falta ou excesso de água. Então, um dos primeiros aspectos aqui é que limita a fotossíntese no cloroplasto, né? O cloroplasto é o responsável pela fotossíntese, né? Que é onde ocorrem as reações à fotossíntese. Então, um dos fatores assim do déficit hídrico seria a limitação da fotossíntese no cloroplasto, né? E lembrando que quanto maior o número, né, de cloroplasto, maior a eficiência no processo da fotossíntese. Prejudica, assim, né, prejudicando a produtividade, diminuindo a qualidade dos produtos. Indiretamente acaba que diminui também os fótons assimilados, né, que são translocados, né, assim diminuindo a fotossíntese, né. No caso aqui, né, aumenta também a quantidade de radicais livres de oxigênio, que seriam os zeros, né. E também, né, o déficit hídrico, que seria a falta de água também, levando ao fechamento estomático, impede a entrada de CO2 na planta. Fechando os estômatos, a planta ela começa a ser prejudicada no crescimento, né, no caso do seu desenvolvimento, baixa disponibilidade de água, ela perde a turgescência. Então, perdendo a turgescência, o que seria turgescência? Seria quando a água ela entra na célula e torna a célula rígida. Então, tornando a célula rígida, no caso da falta de água, então acaba inibindo o crescimento da planta. Então, perdendo a turgescência, ela prejudica o crescimento da planta, o potencial hídrico da folha diminui, né? E assim diminuindo até o crescimento, a altura, o desenvolvimento da planta, né? Então, o fechamento estomático, o aumento de depósito de cera, abscissão foliar, diminuição da área foliar. Então, todos esses são os aspectos causados pelo déficit hídrico, tanto pelo excesso e tanto pela falta, né? No caso do crescimento acentuado das raízes, seriam só em zonas de solo úmidas, mais úmidas, caso alagamentos, né, também, né? Então, limitando a turgescência permite que a planta limita o seu crescimento, né, o seu desenvolvimento e, por fim, né, afetando diversos processos, tanto fisiológico, bioquímico, aspectos físicos nas plantas, né? Então, esses são os efeitos referentes ao déficit hídrico nas plantas. Espero que todo mundo tenha entendido e muito obrigado. Boa noite.